Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um convidado especial, com o Matheus. Ele é psicanalista e terapeuta familiar. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre esse momento em que as famílias estão vivendo de isolamento social, trabalhando três abordagens: a abordagem do relacionamento familiar, da educação e como melhorar as situações dos conflitos, das emoções. Bom, eu quero iniciar esse bate-papo pedindo que o Matheus se apresente e fale um pouquinho sobre ele. Olá, tudo bem, pessoal? Como a Maria já disse, eu sou o Matheus e tenho a honra de ser o esposo dela. E um dos temas que eu me dedico atualmente é exatamente psicanálise, psicanálise, educação, família. E nesse momento a qual nós estamos vivendo esse isolamento social, percebemos muitos conflitos, muitos sentimentos, muitos problemas emergindo, né, surgindo no meio da família, que até então aparentemente não existiam. E não que eles não existiam, na verdade eles estavam lá, mas a convivência, a maior convivência fizeram com que eles aparecessem. E também relacionado à educação, a qual os pais passaram a ter também uma posição mais ativa na educação dos filhos. Isso tudo tem feito com que ocorressem, isso tudo tem feito com que ocorressem atritos, né, ou até mesmo ruídos na comunicação familiar. E percebemos que nesse momento onde as famílias estão convivendo mais, passando mais tempo juntas, ocorrem que aqueles problemas até então passados por desapercebidos comecem a incomodar mais ou aparecer mais. Então, nesse momento tão delicado, eu acho que é importante nós pararmos e refletirmos um pouquinho sobre os assuntos que aqui nós falaremos. Bom, então nós vamos começar falando sobre a questão do dia a dia dentro de casa. Existem duas realidades familiares, né? Sabemos que são muitas, mas as que nós conseguimos ver dentro do nosso contexto são duas. A primeira realidade é da família, que algum membro está indo trabalhar e os demais ficam em casa. E aí tem toda aquela preocupação com a contaminação. A outra realidade é das famílias em que ninguém está indo trabalhar e que todos estão em casa 24 horas dividindo o mesmo espaço. E nesse momento surgem vários conflitos nesses dois modelos de realidade. A criança que precisa realizar as tarefas escolares, a mãe que está mantendo a rotina de casa com a ajuda também da presença do pai. Já falamos sobre os diferentes tipos de família, sabemos que nem todas as famílias são compostas por mães, por pais, né? Sabemos que existem vários modelos, mas independente do modelo que a sua família está inserida ou que a minha está inserida, nós temos essas pessoas diferentes dividindo esse espaço por um tempo maior e assumindo responsabilidades que antes não competiam a elas. E nesse caso eu me refiro agora à questão da educação escolar, né, das crianças e dos adolescentes. Nós temos 2 filhos e eu vejo esse conflito até mesmo aqui em casa. Muitas crianças não entendem a necessidade de continuar os estudos mesmo em isolamento. Algumas vezes você fala da importância de, olha, pega um livro para ler, vê se a escola mandou atividade. E a criança acha, mas eu vou ter que ver tudo isso depois quando eu voltar, né? Ainda não consegue entender a importância de manter aquela rotina de estudos. E também tem um outro conflito quando a família não consegue administrar essa rotina. Nós podemos ver que muitos pais não estão querendo assumir esse momento dessa mediação de fazer com que a criança estude. E vemos muitos pais que estão querendo, estão fazendo o máximo para conseguir isso, mas tem aquela insegurança, né? Será que eu estou fazendo isso da forma correta? E as crianças e os adolescentes, eles percebem, eles sentem tudo isso.
Então, dentro desse contexto, Matheus, que eu apresentei agora, estou discutindo aqui, o que você tem para nos falar sobre isso? Tem vários aspectos. Como você disse, as famílias são diferentes. Cada família tem a sua singularidade. Então não existe assim um projeto pronto, vou aplicar e vai funcionar. Cada família, diante da sua realidade, diante das suas características, tem que se adaptar nesse momento. Lembrando sempre em conta o que? Assim como a família em si tem a sua individualidade, cada integrante da família também tem sua individualidade. Ocorre que muitas vezes, no dia a dia, os conflitos surgem quando nós não respeitamos a individualidade do outro ou quando nós queremos impor ao outro aquilo que é a nossa individualidade. Então, dentro da família, nós temos que entender o seguinte, como nós podemos, de forma organizada, de forma a não perder o diálogo, se organizar no dia a dia. Lembrando que cada um, de acordo com a faixa etária, cada um, de acordo com suas necessidades, vai ter uma maneira de executar a mesma tarefa. Então, vou dar um exemplo bem prático. Às vezes, a praticidade que um tem para exercer uma tarefa, por exemplo, um filho de arrumar um quarto, de se organizar nos estudos, não é o do outro. Então, nós não podemos, neste momento, questionar, às vezes, a forma, a velocidade, a capacidade do outro exercer as suas tarefas, mas sim, esses têm se empenhado em exercer suas tarefas. Porque como seres humanos, a gente tenta se fazer tudo rápido, né? O nosso mundo moderno hoje é tudo para ontem, é tudo para agora. E muitas vezes nós nos esquecemos que dentro dessa máquina, né, chamado mundo moderno, mundo atual, existem engrenagens, umas trabalhando mais rápidas, outras trabalhando mais devagar, mas todas trabalhando juntos. Então, de repente, nesse primeiro momento, para a família o importante é se organizar, conversar, dialogar e deixar ali bem claro os papéis que cada um vão exercer dentro desse período. Quem vai ser responsável por algumas tarefas, quem vai ser responsável pelas outras. Se por acaso uma tarefa está sendo muito penosa para um dos integrantes, como que vai redistribuir isso? Então, nesse primeiro momento, isso é muito importante, é exatamente organizar a rotina, mas de forma a respeitar a individualidade de cada um, porém sem perder o foco que a família também tem a sua individualidade. Dentro desse contexto da divisão de tarefas, dentro de uma abordagem psicopedagógica, é muito importante que as mães mantenham essas crianças ocupadas, né? Mãe, avó, quem cuida da criança e do adolescente. É importante que a criança, ao acordar, né, ela não tenha em mente, vou ficar o dia inteiro sem fazer nada, preso dentro de casa. Não. É importante que essa criança ajude nos afazeres de casa, respeitando a sua idade, respeitando a sua força, a sua capacidade cognitiva de abstrair aquela tarefa. É importante que ela saiba que ela vai ter o seu momento de estudar, o que ela vai estudar e por que é importante estudar isso, ainda que a professora lá da escola não esteja de forma ali presencial, mas ela tem que entender, com a ajuda de um adulto, a importância do estudo. É importante que essa criança tenha o seu tempo de brincar, se ela tem acesso a jogos, que esse acesso seja controlado. Não se pode deixar uma criança jogando das 8 da manhã à meia-noite, correto, Matheus? Correto. E assim, é muito importante que ela também tenha a liberdade de falar o que ela sente. Nós não podemos esquecer de perguntar para essas crianças, esses adolescentes, ou até mesmo, penso eu, que a esposa para o esposo, para quem está dentro da sua casa aí, para a vovó, para o vovô, o que você está sentindo nesse momento, como você está hoje, sabe? Manter esse diálogo. O diálogo ele não pode ser ignorado. Muitos conflitos eles são evitados por meio do diálogo, né? Então, a rotina familiar é de extrema importância nesse momento
para que a relação familiar se concretize de uma forma harmoniosa. E que esse momento que nós vivemos, todos juntos e misturados, seja um momento de nós realmente revermos o que a família significa para nós. Como já foi dito pelo Mateus, algumas coisas nós ignorávamos, porque não estava dentro daquela agenda do dia a dia, mas elas sempre estiveram ali. E eu acredito que nós estamos tendo a oportunidade de olhar para essas coisas e ver como elas realmente são. E a nossa participação nelas, se acontece de forma efetiva, e o que precisa melhorar também. O interessante, Maria, sobre o que você comentou de perguntar como você se sente, como você está, é principalmente respeitar o sentimento que o outro tem. De repente, numa mesma casa, nós temos pessoas com sentimentos diferentes. Por exemplo, um está com medo dessa pandemia, um está assustado, um está despreocupado. Mas é o sentimento de cada um. Eu não posso chegar na Maria e falar: Maria, você não pode ter sentimento. Não, é o sentimento dela. Vou ajudar de acordo com as minhas condições a que ela administre esse sentimento. Porém, é algo dela. Eu não posso chegar simplesmente a impor, ou muitas vezes tratar até de forma, tratar com pouco caso. Não, esse sentimento é à toa. Ou você, em outras palavras, é bobo de pensar assim. Não. O sentimento, independente se para mim é real ou não, para aquele que está sentindo é real. Por isso é importante, dentro daquilo que eu falei da individualidade, respeitar o sentimento e ajudar essas pessoas para que elas administrem esse sentimento. Sim. Bom, dentro de tudo isso que nós estamos falando, espero que vocês estejam gostando desse nosso bate-papo, né? Nós preparamos um ambiente ao ar livre para vocês, nós também estamos em casa, nós também temos crianças em casa para administrar todo esse tempo. E quando começou o isolamento, nós não sabíamos como iríamos administrar tudo isso. Mas o dia a dia foi nos mostrando a necessidade de manter a rotina de estudos, a administração das tarefas, a divisão das tarefas. O Mateus está trabalhando fora, então quando ele chega nós temos todo aquele cuidado de higienização, para que não haja nenhum tipo de contaminação. E o mais importante, nós estamos buscando manter a nossa mente sempre ocupada, trabalhando com conteúdos produtivos que possam contribuir não só para a nossa vida, mas para a vida do nosso próximo também. E esse momento que nós estamos fazendo agora é para compartilhar com vocês esses momentos na busca de conhecimento, no compartilhamento de ideias. Espero que vocês estejam gostando. Depois, se possível, a gente gostaria de um feedback de vocês. E quando a Maria fala de manter a nossa mente ocupada e com aprendizado produtivo, é também nós evitarmos, nesse momento, colocar dentro de casa apenas notícias ruins. Então aproveite esse momento para utilizar-se de conteúdos positivos também. Não é só notícia ruim, porque se nós ligarmos a TV, o rádio, é notícia ruim a todo momento. Então aproveite para, dentro da família ali, conversar sobre assuntos do dia a dia, mas assuntos que são positivos, produtivos, para que no final do dia aquela sensação, porque já é um clima pesado estarmos em isolamento, para que aquela sensação de mal-estar ela seja menor. Exatamente. E algo muito importante que quando começou tudo isso, as pessoas buscavam apenas, a maior parte, não estou dizendo todas, o entretenimento, né? Só que nós temos que entender que tudo isso vai passar, uma hora vai terminar. E quando tudo isso passar, nós temos que estar prontos para os novos desafios. Então, uma recomendação: não use o seu tempo apenas para a diversão, mas invista no conhecimento. Não sei qual é a sua profissão, não sei se você ainda está trabalhando ou se devido a esse momento você também perdeu seu emprego, mas olhe,
Busque se aperfeiçoar das formas que você tem aí na sua casa. Busque novos conhecimentos, novas práticas, para que quando tudo isso terminar, você possa estar mais forte e estar mais preparado para enfrentar tudo que vem por ali. Eu sempre digo até mesmo para os meus filhos, olha, é importante estudar. Estude assim, mãe, mas eu vou ver tudo isso de novo. E o que você vai perder vendo tudo de novo? Você só tem a ganhar, porque você vai poder ajudar os seus amigos e você vai ter a oportunidade de rever esse conteúdo, de rever essa aprendizagem. Bom, vamos partir para o outro tópico, Matheus. Eu acho que nós já falamos bem sobre a questão da educação, sobre a relação familiar, e agora nós vamos falar sobre a administração das emoções. Tudo bem? Tudo bem. Como administrar as emoções? Seria fácil se nós tivéssemos uma fórmula mágica, não é? Eu mesmo posso falar bem sobre isso, porque eu sou uma pessoa que eu sempre estou procurando administrar as minhas emoções, mas como todo ser humano, há momentos que a gente não consegue, não é verdade? Mas agora, mais do que nunca, é preciso ter esse autocontrole, né? Você saber como administrar, afinal, você está o tempo todo com outras pessoas que também têm emoções, que também têm os seus momentos de estresse e que também às vezes precisa de uma orientação. Ei, calma. Ei, você quer falar? Tá tudo bem? Olha, não precisa ficar tão estressado assim. Mas como um ajudar o outro se ambos estão com as suas emoções à flor da pele? O que você tem para falar sobre nós? O que você tem para falar para nós sobre isso, Matheus? Em primeiro lugar, é que o que diferencia nós de uma máquina, o ser humano de uma máquina, é exatamente o desejo, essas emoções, o sentimento. Então, a primeira coisa que nós não podemos fazer é ignorar que esses sentimentos, essas emoções existam. Às vezes a pessoa no dia a dia ela vai tentar ignorar, eu estou nervoso, vou ignorar que eu estou nervoso. Não, eu estou apaixonado, eu vou ignorar que eu estou apaixonado. Não, eu estou alegre, mas nesse momento eu não posso, eu tenho que ignorar que eu estou alegre. Não, você tem que primeiro reconhecer que esse sentimento existe e que ele faz parte da sua vida. E a partir daí então passar a entender o porquê desse sentimento, tentar se perguntar por que eu estou assim. Por que eu não estou diferente? Você indagar a si mesmo. Conforme nós vamos nos perguntando do porquê estamos assim, de como estamos assim, se fosse diferente, será que continuaríamos assim? Nós vamos praticando também um autoconhecimento. E esse autoconhecimento nos ajuda, Maria, no dia a dia, a tomar as nossas decisões. Eu mesmo posso dizer que eu sou uma pessoa bem impulsiva. Muitas vezes eu tomei atitudes e depois fui pensar na atitude. Porém hoje, a partir do momento que eu passo a me questionar mais, estou alegre por quê? Eu estou agitado por quê? Eu estou nervoso por quê? E depois que eu consigo uma resposta, eu volto a perguntar, eu estou nervoso por quê? Porque infelizmente a cachorra pegou o meu material e sujou. E por que ela pegou o meu material e sujou? Porque eu deixei fora do lugar. E por que eu deixei fora do lugar? Porque eu deixei de fazer as minhas coisas para, de repente, assistir um programa de TV. Conforme você vai repetindo os porquês, Maria, você vai encontrando os motivos que originaram aquilo. E isso prepara você para que numa ação futura você consiga lidar melhor com isso. Eu entendo bem disso, né, Matheus? Porque como nós convivemos juntos, às vezes acontece esses conflitos e às vezes o Matheus me fala... por que eu falo, Matheus, estou triste, mas por que você está triste, né? E às vezes eu começo a falar com ele e só o fato de eu contar para ele, daqui a pouco eu já não estou mais triste. Porque eu consigo descobrir a raiz dessa minha suposta tristeza, que na verdade nem era uma tristeza, às vezes era outro sentimento.
Às vezes era uma insegurança, um medo, né? Às vezes era uma ansiedade. E isso é muito legal porque nós temos um dos nossos filhos, ele sempre chega e fala, tô triste, já esperando que a gente pergunte por que você está triste. E acontece que quando a gente escuta ele e fala com ele, daqui a pouco ele já nem tá mais triste. Ele vai brincar. Então, esse diálogo é muito importante e saber deixar sempre aberto esse porquê, né? Você que ama o teu familiar, você precisa estar sempre disposto a ouvir e também a realizar esses porquês. Porque uma família, ela é sustentada na base do amor e do respeito. E a gente só ama e respeita a partir do momento em que a gente está disposto a ouvir, não é? Eu muitas vezes dizia assim para algumas pessoas, olha, quando vinham me contar alguma coisa, você me compreende? Eu dizia, olha, eu não consigo compreender tudo o que você está dizendo, o que você está me falando, mas eu respeito o seu sentimento, eu respeito a sua posição. E sem respeito e amor não existe família. Bom, pessoal, o nosso momento hoje encerra por aqui e nós estaremos fazendo outros bate-papos, abordando outros assuntos e espero que vocês tenham gostado. Gostou, Matheus? Gostei. Gostou, Maria? Claro! E se vocês gostaram, dá um like aí no vídeo, compartilha e comenta. Um beijão. Beijão. Até a próxima. O momento a qual estamos vivendo é muito importante a reflexão. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Maria. Começar esse bate-papo com o Matheus, perguntando para ele. Apoia mim. Vai começar de novo. Então agora é o momento. Vai, Nina! Dá um like aí no nosso. E se vocês gostaram.